GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, aceitem as nossas melhores saudações. Este é o GOL, o programa de rádio da Sonangol. GOL. O microprograma da Sonangol. Teve início ontem, quarta-feira, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, a 5ª edição da Conferência e Exposição Angola Oil and Gas 2024, sob o lema Impulsionar a exploração e o desenvolvimento para aumentar a produção em Angola, um evento que debate questões candentes do setor do petróleo e gás com intervenientes nacionais e estrangeiros. É pela importância da realização que o mais alto mandatário da nação, João Manuel Lourenço, honrou e procedeu à abertura do evento. O Presidente da República destacou a importância do ato que ocorre numa altura em que a situação geopolítica e macroeconómica internacional tem criado distorções no mercado internacional, incluindo o do setor do petróleo e gás natural, apresentando vários desafios para a nossa economia. Para além disso, o setor do petróleo e gás natural tem também enfrentado alguns constrangimentos, como a dificuldade na obtenção de financiamento para projetos do ramo extrativo, por se priorizarem investimentos na área de energias renováveis, em detrimento de investimentos na exploração e desenvolvimento de campos petrolíferos. Angola continua com a sua aspiração de ser um produtor competitivo de hidrocarbonetos, contribuindo para a segurança energética a nível global. A este respeito, ações foram orientadas para assegurar o crescimento da atividade petrolífera e para a diversificação econômica, com o fim de criar riqueza e prosperidade para o país e para os angolanos. O governo tem vindo a trabalhar incansavelmente para estabelecer um ambiente regulatório atraente e globalmente competitivo, com políticas e regimes fiscais orientados para o mercado. Para mitigar os principais constrangimentos apurados, definimos o modelo de governação do setor petrolífero, o que permitiu a estratificação e definição do papel de cada entidade, particularmente em matérias ligadas à superintendência, concessionária, regulação, fiscalização e operação. O Presidente da República acrescentou que esse modelo de governação conferiu maior competitividade ao setor, tornando-o mais atrativo para a captação de investimentos privados nacionais e estrangeiros. João Lourenço mencionou igualmente as principais medidas fiscais, contratuais e operacionais adotadas pelo Executivo para a manutenção da produção petrolífera acima do 1 milhão de barris dia. A estratégia de licitação de novas concessões petrolíferas para o período 2019-2025, que visa a adjudicação de pelo menos 50 novos blocos, tendo sido adjudicados já mais de 30 blocos até a presente data. A estratégia de exploração de hidrocarbonetos para o período 2020-2025, que visa a realização de atividades de reconhecimento, acessibilidade e estudos geológicos para a aferição do potencial petrolífero das bacias interiores de Angola, Cassange e Etocha-Okavango, com vista a impulsionar e intensificar a reposição de reservas. O regime de oferta permanente de blocos petrolíferos, que permite a promoção e negociação permanente de blocos licitados e não adjudicados, áreas livres em blocos concessionados e concessões atribuídas à concessionária nacional. O Presidente falou das medidas implementadas pelo Executivo, cujos frutos já visíveis contribuem para a estabilização da produção petrolífera, designadamente os projetos Begónia, Agogo, Lifua, Ndola Sul e Caminho, em diferentes blocos petrolíferos. Aludiu também aos projetos das refinarias em construção em Cabinda, Soio e Lubito, assim como a construção de instalações para o armazenamento de combustíveis líquidos e gasosos em terra, destacando o terminal oceânico da Barra do Dante. Estas ações combinadas permitirão ao país possuir uma capacidade de armazenagem superior a 1 milhão de metros cúbicos de combustíveis. A liberalização do setor dos derivados do petróleo abriu espaço para mais operadores desenvolverem atividades de logística, distribuição e comercialização de produtos refinados,
pelo que o Executivo apela aos prezados investidores que olhem para esta oportunidade de negócio. Titular do Poder Executivo citou o diploma que dá vazão à implementação de projetos estruturantes de gás natural. Realce para o novo consórcio do gás, cujo objetivo principal é garantir o fornecimento contínuo deste produto à fábrica da Angola LNG e à central do ciclo combinado do Soio e sustentar a implementação de outros projetos tais como da indústria petroquímica, indústria de fertilizantes, siderurgia e outras. Está em fase de conclusão o plano diretor do gás natural, que deverá definir as bases para alavancar o potencial de recursos de gás natural da Angola num horizonte temporal de cerca de 30 anos, de modo a garantir a criação de empregos e a geração de receitas para o Estado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país. A preocupação com o meio ambiente não passou à margem do discurso de abertura do Angola Oil and Gas. O presidente disse haver perfeita noção da gravidade da crise climática global e dos seus efeitos nocivos. Acreditamos que os países produtores de hidrocarbonetos têm o direito de desenvolver os seus recursos para o bem dos seus povos e nações, desde que tomem as medidas adequadas para minimizar os efeitos nefastos sobre o ambiente e o clima. Entendemos que as ações do setor petrolífero devem promover a exploração sustentável dos recursos energéticos fósseis e usar parte dos seus proveitos e capacidade técnica para gradualmente fomentar e fortalecer o surgimento de uma indústria de fontes renováveis de energia, tais como a solar, a eólica, o hidrogênio verde, a biomassa e outras. Os intervenientes nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás foram orientados a adotarem medidas de mitigação e compensação das emissões de gases de efeito de estufa, entre as quais destacamos a eliminação ou diminuição da queima do gás, a adoção de tecnologia e equipamentos operacionais menos poluentes, a proteção e a conservação da flora e da fauna, bem como a execução de programas para a criação de florestas ou a reflorestação. A Sonangol, empresa pública, na base de parcerias com empresas petrolíferas internacionais, designadamente a Eni e a Total Energies, construiu a central fotovoltaica do Caraculo, na província do Namibe, e está a desenvolver um projeto similar na Quilemba, província da Huila, as quais contribuirão com energia limpa na matriz energética nacional para o benefício das populações destas localidades. Por outro lado, a Sonangol EP estabeleceu uma parceria com empresas alemãs para desenvolver um projeto de produção de hidrogênio verde que irá contribuir para a diversificação e sustentabilidade do seu portfólio de negócios, bem como promover o desenvolvimento socioeconômico do país no ramo das energias renováveis. Depois de mencionar a necessidade de se olhar para o conteúdo local e apelar às empresas a olharem para os quadros recém-formados, o presidente destacou que Angola continua aberta ao investimento nacional e estrangeiro. Propondo termos e condições contratuais e fiscais justas, com vantagens para todos os que pretendem investir no nosso país. Assumimos a responsabilidade de continuar a trabalhar em estreita colaboração com as organizações internacionais para o desenvolvimento sustentável dos nossos recursos petrolíferos, contribuindo para a transição e segurança energéticas e também para a diversificação da economia nacional, de forma a maximizar os benefícios para a sociedade angolana e assegurarmos o retorno dos investimentos realizados. Pelo facto de o declínio da produção petrolífera nacional representar um dos maiores desafios da nossa indústria, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e os seus órgãos tutelados têm estado a desenvolver esforços para a execução de programas com vista a mitigar esta situação, com especial foco na captação de novos investimentos para impulsionar o desenvolvimento sustentável em toda a cadeia da indústria petrolífera nacional.
Aspectos de maior realce do discurso proferido pelo Presidente da República, João Manuel Lourenço, no ato de abertura da conferência e exposição Angola Oil and Gas, que decorre desde ontem em Luanda. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, por sua vez, destacou igualmente na abertura do evento o contexto internacional desafiante em que se realiza a conferência, mas enfatizou a tendência positiva da indústria, que atribui a sua resiliência e capacidade de adaptação a situações adversas. Recordamos que atualmente a segurança energética constitui o principal tema da agenda energética global, com vários desafios para o acesso ao financiamento das atividades petrolíferas, de exploração e desenvolvimento, e aos investimentos programados para a diversificação da matriz energética dos países em via de desenvolvimento. É necessário que os países produtores e consumidores de petróleo bruto tenham uma agenda comum, por forma a garantir-se uma transição energética justa e devidamente programada. Destacamos que a transição energética justa deve salvaguardar a utilização de todas as fontes de energia existentes, dando a possibilidade aos países produtores de petróleo e gás de continuarem a desenvolver os seus recursos, focando os seus esforços na exploração e nas atividades de desenvolvimento para garantir uma reposição sustentável de reservas e a continuidade da produção, promovendo assim o crescimento e o desenvolvimento econômico dos mesmos. O ministro sublinhou as formas que vêm sendo operadas com o propósito de criar condições cada vez mais competitivas, transparentes e atrativas aos investimentos. Constatamos com agrado que as empresas tradicionais do nosso mercado e outras têm manifestado interesse na exploração e desenvolvimento de campos de petróleo e gás no nosso país. Realçamos o facto de, atualmente, o nosso maior desafio ser a mitigação do declínio da produção de petróleo e, por esta razão, o foco atual da ação governativa neste setor tem sido a manutenção da produção desta commodity acima de 1 milhão de barris por dia durante os próximos anos. Continuamos a implementar a estratégia de exploração de hidrocarbonetos e a estratégia de atribuição de concessões, bem como a promoção de blocos em oferta permanente em coexistência com a estratégia de atribuição de concessões. O titular do Pelouro dos Petróleos ressaltou também a aprovação do instrumento legal que permite atribuir incentivos fiscais aos operadores de campos maduros que produzam acima dos valores acordados. Desbloqueando recursos petrolíferos adicionais através de novos investimentos nestes campos. Está em elaboração a estratégia de exploração e de atribuições de concessões para o período 2026-2030, tendo em conta a sustentabilidade da produção petrolífera a longo prazo, e está em fase de consulta pública a estratégia de biocombustíveis e o plano diretor de gás, importante instrumento para desenvolvimento, produção e monetização dos recursos de gás natural. A implementação exitosa dessas medidas tem sido possível graças fundamentalmente ao espírito de trabalho em equipa, ao foco, determinação e à resiliência de todas as partes interessadas na nossa indústria petrolífera, que tem estado a revelar, e nós aproveitamos esta oportunidade para reiterar o nosso apelo no sentido de continuarem com esse mesmo espírito e determinação, por forma a podermos alcançar os nossos objetivos comuns a que nos propusemos atingir. Aproveitamos reiterar também o nosso compromisso no sentido de continuarmos a cooperar com os nossos parceiros da indústria, petróleo e gás e das suas organizações internacionais e regionais para a sustentabilidade da mesma, não apenas a nível regional e do continente, mas também global. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que terminou formulando o desejo de que as conclusões sirvam de linhas orientadoras para a abordagem dos desafios do setor petrolífero nacional no atual contexto. O PCA da Sonangol, Gaspar Martins, em declaração breve, reiterou que o setor está ativo. Esta conferência Oil and Gas vem garantir que o setor continua ativo. E se olharmos para os players que se encontram convidados, vão mostrar que a atividade de exploração de petróleo e gás em Angola está forte e nós vamos contribuir para manter os níveis de produção que precisamos. Presidente da Sonangol, Gaspar Martins, o setor está ativo.
E continuamos a falar de petróleo e gás. A Sonangol participou com êxito da última Conferência Internacional Rio Oil and Gas 2024, que decorreu de 23 a 26 de setembro no Rio de Janeiro, Brasil. O administrador executivo Belarmino Chitangueleca exaltou no final do evento a introdução da componente energia no certame e aplaudiu a flexibilidade dos posicionamentos em relação à transição energética. Todos ficamos de parabéns que, afinal de contas, a transição energética não é aqueles compartimentos estanques onde só se pensava que as emissões têm que acabar, o carbono, os combustíveis fósseis têm que ser descontinuados. Aqui é uma maior abordagem que diz que sim, a transição energética tem que ser justa e é o que está-se a fazer, mas que continuaremos a produzir petróleo e gás para gerar dinheiros que vão ser investidos nas fontes renováveis. E pronto, nós levamos esta lição. Todas as nossas conversas se resumem mesmo nesse fator de que a transição energética tem que ser justa, ninguém deve estar fora desse processo, não é para criar mais problemas, é para criar o bem-estar para todos, as gerações que vêm no futuro, e o nosso país tem um potencial muito elevado, muito grande, para que nós abracemos e trilhemos com as nossas congêneres aquilo que está definido para ser feito e contribuímos também para o crescimento econômico do nosso país, Angola. Belarmino Chitangueleca, administrador executivo da Sonangol, após participação da Conferência Rio Oil and Gas no Brasil. Para o diretor de Planeamento e Controlo de Gestão, Edson Pongolola, no Rio Oil and Gas, considerado o maior evento do género da América Latina, mas para muitos o maior do mundo na atualidade, a Sonangol aproveitou para testar a sua estratégia e percebeu que as últimas decisões tomadas foram as mais consentâneas com a realidade. Para além de ser um evento em que a Sonangol aproveitou a semelhança dos outros, fazer o teste da sua estratégia, principalmente no que diz respeito à nova geopolítica energética, acabou sendo um evento que a Sonangol conseguiu estabelecer algum contacto com empresas locais, né, de referência, e muito mais concretamente a Petrobras, uma empresa que também opera do poço oposto que nem nós. Então foi um momento em que aproveitamos fazer o teste de consistência da nossa estratégia. E os resultados, apenas as discussões que foram feitas ao longo das diversas palestras, provaram evidentemente que a Sonangol está num ritmo correto, ao contrário do que muitas empresas do setor fizeram, que era uma espécie de retrocesso do investimento particular no setor petrolífero. A estratégia da Sonangol de se manter o foco no setor, na cadeia primária de valor petróleo e gás, e aumentar a dinâmica do investimento em renováveis, acaba cada vez mais se provando a melhor estratégia, à medida em que os resultados mostram que as outras empresas hoje vão enverdando pelo mesmo caminho, mesmo aquelas que aparentemente estavam ou existem há muito mais tempo que a Sonangol. Entretanto, a essa altura, estão a fazer a tal chamada inversão para o investimento ou reinvestimento no setor petrolífero, ao mesmo tempo que vão aumentando a escala dos investimentos em energias renováveis. O foco é cada vez mais a descarbonização e um aumento no investimento do petróleo e gás. Uma das conclusões da Conferência Internacional Rio Oil and Gas, como ouvimos de Edson Pongolola, diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da Sonangol. E com esta informação chegamos ao fim de mais um programa. Gol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.